E esta última semana do mês de agosto, a gente celebra com muito carinho a vocação dos cristãos leigos e leigas, que pelo batismo também são chamados a levar o Evangelho, a dar testemunho de Cristo, sendo sal da terra e luz do mundo, na vida em família, nos vários trabalhos pastorais, nas comunidades. O nosso querido Papa Francisco nos lembrava que na igreja ninguém é hóspede, todos estão em casa e caminham juntos. Sobre isso, nós vamos agora conversar um pouco com a leiga Célia Soares Souza, que é teóloga e membro da Comissão Nacional do Laicato do Brasil. Célia, bom dia, bem-vinda ao Bênção da Manhã. Uma alegria mais uma vez ter você aqui conosco. Bom dia, Padre Camilo, bom dia, Dani, e a todos e todas que nos acompanham. Maravilha. O povo de Deus, a igreja em sua maioria, é constituído por leigos e leigas, que consagrados no batismo são destinados a ser sal da terra e luz do mundo, a pedido do próprio Cristo. Papa Francisco nos colocou numa dimensão bonita, ser uma igreja sinodal. É preciso aprender a caminhar juntos, unir os dons, as capacidades, juntos sanar as dificuldades e juntos encontrar uma renovada esperança. Partilhe um pouco conosco para as pessoas que talvez não ouviram muito ainda sobre a dimensão. O que seria esta sinodalidade em nossa igreja? Ótimo, Padre Camilo, o senhor disse muito bem. Quando nós olhamos já desde Jesus, quando ele envia os discípulos, ele envia de 2 em 2 e ele depois chama os discípulos para que voltem e contem como é que foi a missão, como é que foi aquele trabalho. Então, na igreja sinodal, é uma igreja que tenha a dignidade, o respeito por cada batizado, desde as crianças, adolescentes, os jovens, os idosos, as mulheres, as pessoas que recebem os ministérios, as várias vocações, uma perspectiva de uma participação efetiva, onde cada pessoa pode ser ouvida. Então, o Papa Francisco dizia isso, né? Uma primeira atitude é da escuta. E essa escuta precisa ser uma escuta ativa, uma escuta, sobretudo, aquelas pessoas que estão mais afastadas da igreja. E depois, à luz do Espírito Santo, poder discernir quais são os caminhos da igreja, com essa participação de todas as pessoas que têm pelo batismo uma missão de ser sal da terra e luz do mundo. Perfeito. Iniciávamos este momento lendo um texto, o Papa Francisco, que nos convidou a sermos uma comunidade de fé sinodal, falava que o cristão não é hóspede, ele está em casa. E esta casa é um ambiente onde ele dá testemunho e, ao mesmo tempo, encontra no Evangelho a força para transformar realidades. Como fazer para que os cristãos realmente se sintam mais membros da igreja, não apenas participem de alguns momentos, mas se sintam igreja no dia a dia, em qualquer ambiente que se encontram? Penso que o documento, o Papa, o documento final do Sínodo, também as próprias diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, coloca de maneira muito clara a questão do acolhimento. Então, é preciso que cada pessoa se sinta realmente dentro do que as diretrizes chamam que é uma tenda. Nessa tenda estendida, cabe todo mundo. Então, as pessoas elas não devem se sentir indiferentes, estranhas àquela realidade que é o chamado de Jesus. Então, no primeiro momento que as pessoas se sintam tocadas por esse anúncio do Evangelho, e as diretrizes falam que isso precisa ser feito de uma forma criativa, precisa ser feito de uma maneira onde as pessoas em cada território possam, nas suas culturas, na sua linguagem, sentir essa presença de Jesus, sentir essa presença de uma igreja acolhedora, de uma igreja que caminha com as pessoas, não é uma igreja que está distante, mas é uma igreja que estende a sua tenda para acolher a cada uma, nas suas várias perspectivas profissionais, como família, como na sua condição. Então, a gente vê assim lá em casa, quando chega uma pessoa que é hóspede, nem sempre aquela pessoa tem intimidade com a casa, com os lugares da casa. E quem já tem mais intimidade com a casa vai conseguir ali conviver com os vários espaços, tomar decisões, e isso tudo faz parte desse processo da sinodalidade. Então, ter pelo batismo na igreja, cada cristão leigo e leiga,
essa criatividade, esse dinamismo de que possa, de fato, conquistar os seus espaços, mas também a partir dos ministros ordenados, né, que possam ser inspirados também por essa dimensão sinodal que a Igreja nos aponta, que não é uma novidade, como eu dizia, né? Algo Sim. que o Concílio Vaticano II já nos traz com muita força nessa participação, e de uma participação efetiva, onde todos somos corresponsáveis pela Igreja, a partir da nossa própria vocação, do nosso batismo. Então, descobrir que, como cristão leigo e leiga, nós temos uma vocação. Acho que isso é o mais importante para que a gente, de fato, possa se sentir pertencente, participante desse dinamismo da Igreja. O próprio Sínodo nos convidava, né, a ser uma igreja em comunhão, em participação e em missão. Dar ao leigo esta consciência de que ele pertence, né? Ele não é apenas alguém que recebe, mas é alguém que também precisa oferecer toda essa semente da palavra que ele acolhe e que precisa ser lançado nas várias realidades. Às vezes, para os ministros ordenados, diante da expansão geográfica de suas paróquias, nem sempre o padre consegue chegar em tantos lugares, mas o leigo consegue. Ele está lá no espaço do trabalho, no espaço da escola, ocupando alguma função pública, e é justamente nesses locais que este leigo, que entendeu que a sua vocação batismal lhe deu uma missão, é que ele vai começar a realizar um processo transformador. Então, não cabe apenas aos ministros ordenados ou às pessoas consagradas na vida religiosa o papel de dar testemunho e ser sal e luz. Ele precisa assumir esta vocação de ser sal e luz nos ambientes onde às vezes os ministros ordenados não conseguem chegar, mas ele já está lá, ali é o seu território missionário. Isso, o senhor disse muito bem, Padre Camilo, mas para nós, assim, a grande questão, o grande ponto é a formação. Sim. São processos formativos que muitas vezes são os próprios ministros ordenados, ou então mesmo cristãos leigos, que muitas vezes não despertam, né, nos próprios batizados e batizadas, essa alegria de ser igreja aonde estiver. Então, nós somos igreja, nós não só participamos da igreja. E aí, então, ter essa consciência, ela nasce de um processo formativo, participativo também, de que somos missionários, missionárias, não fazemos apenas missão. Então, a formação, ela vai nos ajudar muito nesse processo de discernimento, de encantamento, de engajamento e também de testemunho, sobretudo, nas realidades da política, dos movimentos sociais, das várias realidades da família, do trabalho, de pensar a cada dia, né, de despertar a cada dia essa alegria de pertencer, mas também de testemunhar e voltar e poder também participar de processos de decisão. Isso tudo implica num processo de maturidade nossa, né, como cristãs, como cristãos, e precisamos disso para que, de fato, a nossa atuação, o nosso testemunho, a nossa contribuição à igreja, mas, sobretudo, ao reino de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo, por meio dessa igreja que amamos, que nos acolhe, que nos envia, mas precisamos muito que esses processos formativos possam, de fato, despertar nos cristãos leigos e leigas aquilo que o Papa Francisco tanto falava da igreja em saída, e que hoje, né, com essa imagem da tenda que as diretrizes da CNBB nos coloca, nos mostra que não é nos fecharmos na tenda, mas pelo contrário, é abrir perspectivas de participação, de escuta. A gente vê, por exemplo, na família, né, muitas vezes a dificuldade do diálogo, do encontro entre pessoas da própria família, dialogar, de se alegrar, de também vivenciar ali os aspectos, muitas vezes, de dor. Então, tudo isso já é um processo de aprendizado desse engajamento, dessa participação. E quando nós estivermos na comunidade, tudo isso também nós vamos levar com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a nossa alegria, o nosso dinamismo. Perfeito. E todo leigo, né, toda lei é compreender que ele tem voz e tem vez e precisa valer isso. É algo que Deus deu a ele no batismo, enquanto a dimensão profética da fé e do seguimento do Senhor. Célia, gratidão por partilhar conosco. Deus abençoe o seu trabalho aí junto à Comissão Nacional do Laicato do Brasil e que cada vez mais, né, os batizados assumam o ser igreja numa bonita comunhão e compromisso conjuntos, caminhando sempre nessa esperança de que o reino de Deus possa acontecer no meio de nós. Abençoado dia, grande abraço a você. Amém, obrigada.
Maravilha. E assim vamos redescobrindo cada vez mais. O batismo que consagrou a vida nos deu também uma missão neste mundo. Mas ninguém realiza a sua missão sozinho. Realizamos como igreja, em comunidade.